Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de 1 a 6. Nosso título da mensagem de hoje: honra ou desonra? Qual a sua escolha? Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler juntos. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar Jesus, longe da multidão. Amém? Podemos assentar, irmãos? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Judas Iscariotes, né? Judas foi discípulo de Jesus. Judas andou com Jesus. Ele ceou com Jesus. Ele viu muitos milagres de Jesus. Mas ele traiu Jesus, né? Na verdade, ele não se relacionou com Jesus. E nós vamos entender um pouquinho por quê. Como pode alguém andar com Jesus e não se relacionar com ele? Isso aconteceu com Judas, né? O próprio discípulo escolhido por próprio Jesus. Né? Muitas pessoas rapidamente se indignam quando se deparam com a história de Judas, quando vê o que ele fez, a atitude que ele tomou quando ele decidiu trair Jesus. Só que às vezes eu sempre ouvi algumas pessoas falarem assim: não, mas a palavra de Deus ela tinha que se cumprir. Então, por isso ele foi escolhido já para ser o traidor. Mas eu entendo da seguinte forma: a traição iria acontecer com o Judas ou sem o Judas, né? Porque eu entendo que Judas ele escolheu. A palavra de Deus diz, que a gente leu aqui, que Judas ele foi até os sacerdotes. Ele foi até eles. Eles já estavam planejando como pegar Jesus. De qualquer maneira, eles estavam já planejando isso. Mas Judas se antecipou, ele já tinha decidido no seu coração, e ele foi até com eles e mostrou todo um plano de ação para eles, tanto que eles se alegravam e concordaram em lhe oferecer uma boa grana, né? Na verdade, ele ofereceu moedas que valiam um escravo, né? Então, ele arquitetou, planejou, divulgou como entregaria Jesus. O fato de a palavra dizer assim: ora, Satanás entrou em Judas, não significa que quando o diabo está aqui, tem a sua participação? Tem. Mas não significa que isso diminui a responsabilidade de Judas com a sua decisão. Amém? Ele tinha a sua responsabilidade muito grande com relação a isso. É semelhante a uma história. Não sei se vocês já ouviram falar da porteira, né? Vou até pegar aqui para ler para vocês. Olha a história conta. E podemos dizer: não, mas o diabo já tinha entrado, então a culpa é do diabo. Não, na verdade, ele tinha a responsabilidade. Diz assim uma reflexão. Um cavalo estava amarrado e tentava se soltar, e veio um demônio e o soltou. O cavalo entrou nas terras de uns fazendeiros e começou a comer a plantação. O dono da fazenda pegou sua espingarda e matou o cavalo. Então, o dono do cavalo pegou sua espingarda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda matou o dono do cavalo. E o filho do dono do cavalo matou a mulher. Os vizinhos, em cólera e com raiva, mataram o garoto e queimaram a sua casa. Então eles perguntaram ao demônio: por que você fez tudo isso? O demônio respondeu: eu só soltei o cavalo.
Moral da história: o diabo faz coisas simples porque sabe que a maldade está em nossos corações e sozinhos cuidamos de fazer o resto. É por isso que é importante a gente pensar antes de agir. Porque a língua tem poder para dar vida e para a morte, para abençoar e para amaldiçoar. Então, aqui a gente pode entender que o diabo sempre vai ter uma influência, porque ele sabe que nós somos de uma natureza pecaminosa, sim ou não? Sabe. Mas olha só, ele colocou aqui, quando alguém foi questionar ele por que ele tinha soltado o cavalo, mas eu só soltei o cavalo, não mandei matar ninguém. Quem foi que escolheu matar? Foram as pessoas que decidiram agir daquela forma. Tu percebeu que um matando o outro? Tchum, 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 e aconteceu uma desgraça, né, naquele local. E o papel do diabo é exatamente isso. Ele só vai abrir a porteira para o cavalo sair, e quem vai fazer o estrago não é ele. Ele só vai fazer uma simples atitude, porque a maldade mora no nosso coração, assim como aconteceu com Judas. Mas Judas era discípulo. Mas os discípulos também não abandonaram Jesus? Sim, os discípulos abandonaram. Pedro negou Jesus. Mas Judas, além de abandonar, ele o traiu. Né? Ele traiu de verdade. Ele foi intencionalmente, não foi nada inconsciente. Ele foi consciente até aqueles líderes religiosos e foi mostrar o seu plano brilhante, né, de ação para poder entregar Jesus com um beijo. Na verdade, irmãos, antes de Judas vender Jesus aos judeus, ele já havia se vendido ao diabo, tendo se tornado servo dele e executado a ordem do seu mestre. Seu mestre aqui não era Jesus, era o diabo. Ele se colocou em uma posição em que Satanás pôde manipulá-lo. Essa atitude revela muito claramente que nunca houve um relacionamento verdadeiro com Jesus. Eu tive que escrever o meu esboço no caderno, porque o computador não quis ligar de jeito nenhum. E eu acabei de trazer ele da assistência, estava tudo certinho. E eu fui linda lá, né? Quando parou, não funcionava nada. Lá eu tive que ir na munheca mesmo. Ainda bem que eu sei escrever, né? Então, assim, qual é a diferença que a gente pode colocar aqui entre o Judas e os discípulos? Olha só, os discípulos abandonaram Jesus, sim ou não? Sim. Mas o que aconteceu? Qual foi a atitude que eles tiveram? Logo depois, todos eles caíram em si e eles correram para quem? Para perto de Jesus. Pedro fez isso quando ele se deu conta que ele tinha negado Jesus 3 vezes. Ele foi até Jesus e eles todos se arrependeram ali, reconheceram o seu erro e se arrependeram e tiveram a sua aliança renovada com Jesus. Mas por quê? Isso só é possível quando uma pessoa já tem um relacionamento com Jesus para perceber a grandiosidade do nosso Deus de perdoar. Então, o relacionamento que os demais tinham com Cristo era um relacionamento verdadeiro. Ah, mas eles abandonaram. Sim, a gente tem que levar em consideração a nossa falha humana, certo? Mas o que Deus quer de nós sempre é que nós nos arrependemos. E nos corremos para quem? Para Ele, porque Ele é o que perdoa. Ele que tem a grandiosidade de perdoar e de nos amar e de nos resgatar e de nos fazer um vaso novo. E eles entenderam isso e voltaram. Ah, mas Judas também reconheceu o seu erro. Ele não levou de volta lá o dinheiro, devolveu, porque ele ficou triste. Né? Ele ficou triste, ele viu que ele tinha feito uma grande bobagem e levou o dinheiro de volta. Ele reconheceu o seu erro, sim, mas ele não se arrependeu. É muito diferente você se reconhecer o erro do que você se arrepender. Reconhecer é só o primeiro passo. Mas depois do primeiro passo, de reconhecer, você assumir a responsabilidade do erro, você se arrepender do seu erro, pedir perdão pelo seu erro. Foi o que os demais fizeram, coisa que Judas não fez. Se a gente for ver aqui, os textos mais adiante, diz o seguinte, Jesus fala no 21, nesse mesmo capítulo, diz assim: mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Lá em Marcos diz assim: ai daquele de quem que traiu o Filho do Homem, é melhor que ele nunca tivesse
nascido. Irmão, a traição, ela é tão intensa que ele fez, que quando ele reconheceu que ele tinha feito, ele se deu conta da grandiosidade, da atrocidade que ele fez. Por que ele ficou tão enlouquecido, tão desesperado? Porque Judas andou com Jesus todo o tempo, mas ele não se sentia honrado por estar andando com Jesus. Ele não se sentia privilegiado por andar com Jesus. Ele não se sentia bem-aventurado por estar andando com Jesus. E com certeza, no momento em que ele foi lá, devolveu o dinheiro, que ele percebeu a situação com que ele se encontrava, ele foi lembrando, eu acho, de toda a jornada de Jesus com ele, como foi que aconteceu todas as coisas. A gente sabe que Jesus escolheu todos os discípulos e o único que Jesus beijou foi Judas. Judas, ele assumiu um cargo de suma importância, ele era tesoureiro de Jesus. Ele era um homem de confiança. A ceia do Senhor Jesus, ele provavelmente se estava muito próximo de Jesus. Eu estava assistindo um documentário recentemente que diz que tinha tipo uma hierarquia. Eu não sei dizer profundamente, porque eu não estudei profundamente, mas eu acredito que ele se estava muito próximo de Jesus, até porque Jesus fala, olha, quem é, Senhor, que vai me trair? Aquele que põe a mão no mesmo prato, mais ou menos assim ele fala. É como se estivesse bem próximo de Jesus. Ou seja, ele era um homem que Jesus estava honrando o tempo inteiro. Jesus estava dando condições para ele estar ali sendo honrado, sendo privilegiado. Tu és o meu escolhido. Mas Jesus, ele não se sentia, porque o Judas, ele era motivado, eu não sei o motivo real da situação, porque ele decidiu. Mas nós sabemos que Judas, ele era um homem ganancioso. Ele, com certeza, ele é um homem que ansiava muito por posição social. Talvez ele via Jesus assim, sendo, poxa, ele escolheu cada um para ser parte da equipe dele, vamos dizer assim, no meio corporativo. Fazer parte da minha equipe, só seleciona os melhores. Aí Jesus vai aniquilar com todo mundo, ele vai reinar, então eu vou ter uma posição muito boa. Mas quando ele se deparou que o reino de Jesus não era físico e não era político, e sim espiritual, aquilo passou a não ser mais atrativo para Judas. Porque ele, seguindo Jesus, ele nunca ia ter uma posição social bem colocada. Ele nunca ia ser aquele homem que tinha muito dinheiro, talvez, né? A gente vê isso naquele texto, onde aquela mulher derrama aquele óleo ungido nos pés de Jesus, caríssimo, que vale a um salário de um ano, mais ou menos uns 15 mil reais. E ele ficou indignado com aquilo, né? Então, acho que daquele momento ele até percebeu, isso antecede esse texto que nós lemos aqui. E quando ele talvez se deparou com toda a situação, é isso, então não tem por que eu servir a Cristo. Mas no momento que ele fez toda a situação, que ele percebeu, ele ficou tão transtornado, lembra que eu li agora há pouco, que Jesus disse, ai daquele que traiu o Filho do Homem? Ele ficou extremamente enlouquecido. Porque, para pensar, eu imagino, estou falando, eu penso eu me colocando no lugar dele, poxa, eu traí Jesus. Aí eu vou lembrar, poxa, ele me beijou, ele me colocou numa posição de suma importância, de confiança. Eu sentava do lado dele, eu estava sendo protegido com ele, eu estava sendo guardado por ele, eu estava com a própria esperança do meu lado, andando comigo, e de repente ele se deu conta daquilo. Só que a prova é tão grande de que ele não tinha um relacionamento íntimo com Jesus, que ele preferiu o quê? O desespero do que o perdão. Ele preferiu a morte do que a vida abundante que Jesus oferecia. Ele preferiu perder a esperança do que buscar a esperança que estava em Cristo, né? Diferentemente do que aconteceu com os demais. Olha só, você lembra lá da história de filho pródigo? Abre só vira para trás assim no capítulo 15. Vamos fazer um paralelo aqui rapidinho. Lá no capítulo 15 de Lucas, versículo 11, olha o que aconteceu com o filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço
ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alforrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Queridos, olha só. Esse rapaz, muito provavelmente o pai dele, ele tinha várias regalias. Né? Com certeza o pai dele era um homem de muitas posses. Né? A gente percebe aqui. E ele ainda dividiu a herança, que de herança geralmente se divide depois que o pai falece. E o pai dele foi tão generoso que ele ainda deu parte da herança dele em vida. E ele foi para bem longe da sua família. Quer dizer que ele queria estar distante. Já ver que ele estava por aqui com a família dele. Não aguentava mais o pai, não aguentava mais o irmão, não aguentava mais ninguém, não aguentava mais o trabalho. Porque aquele filho, certamente, ele não se sentia também honrado, privilegiado. Ele achava que tudo aquilo ali era bobagem. Ele estava perdendo o tempo dele. Ele preferiu ir para bem longe, pegar tudo que ele tinha, todo o dinheiro que o pai dele deu para ele e levou. E a história conta que ele gastou tudo de forma desenfreada, ou seja, sem sabedoria nenhuma. E ele lembrou, no momento que estava passando fome, ele lembrou que o pai, os trabalhadores do pai dele, comiam muito bem, obrigado. Então, a gente começa a perceber o seguinte: se esse homem dava para os trabalhadores dele comida em fartura, imagina como não era as regalias e a fartura que os filhos deles tinham dentro de casa. E ele não se dava conta disso. Estão me acompanhando, irmãos? Deus honrando aquele filho o tempo inteiro. Judas sendo honrado o tempo inteiro. Mas ele preferiu ir para bem longe. Porque ele não se sentia honrado perto do pai. Mas a diferença desse filho pródigo é que ele voltou. Ele lembrou do seu pai. Ou seja, ele tinha relacionamento com seu pai. Ele lembrou da bondade, da generosidade do seu pai e voltou e falou que não era digno. Ou seja, você não vê o rapaz falando: olha, eu falhei por causa disso, eu falhei por causa daquilo. Não, ele assumiu o seu erro. Ele reconheceu, assumiu a responsabilidade do seu erro e disse: pai, eu realmente não sou digno de ser seu filho. Mas todo pai, o bom pai, ele sempre vê o filho voltando para casa. Ele nunca ele vai te tratar como um trabalhador qualquer, como um escravo. Porque você nunca deixa de ser filho. Ele pegou o filho dele, botou um anel, colocou vestes novas e o festejaram. Todos festejaram. Aqui nesse texto que a gente leu de Lucas 22, lá no versículo 12... No versículo de 7 ao 13, a gente vê que Jesus ele fala para Pedro e João: vão e preparar a Páscoa para que comemos, e preparar a ceia. E é engraçado que Jesus falou: mas aonde, Senhor, o Senhor quer que prepare essa ceia? Aonde é que nós temos que preparar a ceia? Aí ele diz assim: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar.
E digo ao dono da casa: mestre, pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali faço os preparativos. Olha só como Jesus, ele ensinava os discípulos na prática. Ele pediu para ele vir um local, uma sala, no andar de cima, onde ele estava tudo mobiliado, ou seja, ele preparava no melhor lugar. E Judas estava lá na ceia com Jesus. Ele também estava ali sendo honrado num lugar privilegiado com os demais. Irmãos, por que eu estou trazendo isso? Judas, ele não reconhecia que ele tinha uma vida de dupla honra. E ele se permitiu, a verdade é essa, ele se permitiu ser manipulado pelo diabo, tomar as decisões que ele tomou. Porque ele achava que o dinheiro que ele ia receber, a posição que talvez ele iria ter, seria muito melhor do que estar perto de Cristo. Ele perdeu a melhor parte. Ele desprezou a melhor presença para escolher ficar no desespero. Irmãos, eu não sei, mas a gente, estudando a palavra de Deus, a gente já viu outros personagens que já viveram. Saul ficou como depois que ele fez o que fez com Deus, né? Davi tinha que ir lá cantar para ele, porque a alma dele ficava atormentada. Judas ficou atormentado. Imagina uma alma atormentada, irmãos. Um desespero tão grande, tão intenso. E isso me faz pensar na realidade que nós vivemos hoje. Quantas pessoas estão vivendo desesperadas porque elas não conseguem se aproximar daquele que pode lhe dar vida e dupla honra, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas que são cristãs, que dizem que são cristãs, mas vivem de maneira em que, como se ela não estivesse tendo uma vida nova, parece que é irrelevante ser cristão. Quantas pessoas às vezes vêm para a igreja: eu só vou para a igreja porque eu tenho que dar aula para aquelas crianças. Ainda faz aquela cara, né, de alegria. Assim. Eu vou para a igreja porque eu tenho que estar no acolhimento. Eu vou para a igreja porque o pastor me chamou para fazer uma reunião, tenho que estar lá. Eu vou para a igreja porque eu vou me encontrar com um amigo, porque a gente vai conversar, de lá a gente vai sair. Enfim, a gente tem vários motivos. Esses comportamentos, irmãos, não deixa de ser traição ao Senhor. Quando nós fazemos coisas de qualquer jeito para o reino, é como se nós estivéssemos traindo ao Senhor. É como se nós não estivéssemos sentindo tão honrado ao ponto de não honrar Ele. Porque a gente só honra quem a gente acha que merece honra. Eu só vou fazer o melhor quando eu acho que aquilo é importante, não é isso? Se aquilo não é importante para mim, por que eu vou me dedicar a fazer? Por que eu vou me sujeitar a fazer determinadas coisas? Às vezes a gente fica pensando, poxa, eu lembro que quando eu era criança, tinha umas brincadeiras nessa época da Semana Santa, que o pessoal fala, né, da história da Páscoa, e tinha o pai de uma amiga minha que fazia as brincadeiras, quebra-pote, era não sei o que, pata cega, era aquele negócio que tinha, pegava o dinheiro lá em cima, e a atração principal era o Judas pendurado no pote, que todos tinham que pegar no final da brincadeira e detonar com ele, né, com o boneco. Era muito bem feito, ele fazia e todo mundo rasgava aquilo, era uma alegria, porque a gente estava detonando o traidor. E às vezes a gente tem essa coisa, não, porque Judas foi o traidor, mas muitas vezes, irmãos, a gente se assemelha a Judas. Pequenas mentirinhas, né? Pequenos desvios de conduta, comportamentos que não condiz com a sua vida cristã. Pessoas que não têm domínio para nada, só agride o tempo todo com palavras, porque é um nível de estresse que, meu Deus, não tem tamanho. Isso é trair a Jesus. Quando você só reclama, murmura, nunca está bom, irmão, está tudo bem? Tá bem. Está a luta, né? Mas
Está bem. Irmãos, Deus nos tirou do abismo, das profundezas do inferno. E sabe onde Ele te colocou? Aqui, ó, no lugar de honra. E mesmo sem merecermos. Mesmo sem merecermos. E Ele insiste conosco. Mas muitas vezes a gente não se sente aqui como honra, a gente se sente aqui como um nada. A gente quer voltar para lá, para baixo, onde a gente estava, porque para lá é mais vistoso, né? As pessoas vão me ver, né? Eu vou ter posição, eu vou fazer tantas coisas, tanta coisa que tem no mundo, meu Deus, tu fica enlouquecido com tanta informação, com tanta coisa que acontece, com tantos atrativos que tu fica assim, será que você vê Cristo realmente é bom? Será que eu não estou perdendo meu tempo ou gastando meu tempo com coisa que não é relevante? Vamos abrir lá em Isaías 54. Isaías 54, versículo 4 diz aqui: não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. E outras versões falam, não será confundido. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. E está falando aqui do futuro glorioso de Sião. Mas Jesus está falando, Deus fala com a gente, não tenha medo, porque você não será envergonhado, não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Irmãos, quem está com o Senhor, ele é guardado pelo Senhor. Quem está com o Senhor, ele está protegido pelo Senhor. Quem está com o Senhor está sobre uma cobertura espiritual. O inimigo vai tentar te lançar muitas setas malignas, mas o anjo do Senhor estará sobre a sua vida. Irmãos, se tem honra melhor do que essa, me fala. Não tem. Então, nós não podemos viver servindo a Cristo de qualquer jeito, de qualquer forma. É muito fácil olhar para Judas e falar, esse foi traidor, não quero nem falar dele. Mas, às vezes, nós temos comportamentos que, de verdade, chegam em nós já. Senhor, por que eu estou tendo? Por causa, sabe de quê, irmão? Falta de comunhão com o Senhor. Não tem outra forma. Quem é que nos transforma? É a palavra de Deus. Amém? Se eu não leio a palavra de Deus, que é meu alimento, que é que transforma, que é que me impacta, que é que fala comigo, que é que quebra minhas convicções, aquilo que eu achava que era certo passa a ser errado, porque a palavra de Deus me confronta. Quem é que vai fazer eu mudar de comportamento? É a palavra de Deus, é a minha comunhão com o Senhor. Não negligencie a sua comunhão com o Senhor. Às vezes, aqui tem vários adolescentes, né? Às vezes você pode também pensar assim, eu vou falar porque quando eu era adolescente, a mamãe vai lembrar disso, que está aqui, ela vai dizer se é mentira ou não. Mas assim, nós, muitas vezes, adolescentes, eles passam por uma fase muito difícil, os pais precisam estudar e entender como é que é a fase de adolescente, não é fácil. Tem várias mudanças. Tem horas que os filhos vão acordar de mau humor, vão acordar, não quer falar, e estão tristes, estão angustiados, não sei, não tem nenhum motivo assim específico. Mas acordaram assim. Certo? Não que os adultos também não acordem, mas estou falando da questão do adolescente um pouco mais, porque eles não entendem o que eles estão sentindo, e se não tiver um adulto para ajudá-los a caminhar nessa jornada, fica difícil.
E às vezes as pessoas já olham a questão do angústia, algum sentimento, porque estão mudando, hormônios, estão mudando, estão em fase de transição. Mas às vezes a tua angústia, irmão, não quer dizer que você está depressivo. A angústia todo mundo sente. Tem dias que você não está legal, confessa, fala com alguém que você confia, e você vai orar e você vai levantar, porque é fases que a gente passa de transição. E eu lembro, uma vez, eu quero que você... Por que eu estou falando isso? Porque eu lembrei de uma coisa. Quando eu era adolescente, uma fase, eu lembro que a gente quer... A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? A gente sempre acha que é melhor, a casa dos meus amigos são melhores, os pais deles são mais legais do que os meus, né? Eles são mais liberais, eles são mais legais, eles passeiam mais, tudo é mais. A gente sempre é de menos. E a gente não tinha um quarto para cada um, né? A gente dormia tudo num quarto. E o meu maior sonho era ter um quarto só para mim. Era briga, porque era eu, meu irmão e minha irmã, né? E às vezes a gente fica muito satisfeito com muitas coisas. E eu lembro que eu comecei a trabalhar, irmãos, eu tinha apenas 17 anos. Eu sei que tem gente que trabalhou um pouco mais cedo que eu aqui. Mas é porque eu queria comprar as coisas, não que meu pai não me desse, meu pai sempre teve uma condição financeira bem razoável, muito bem estável, né? Só que ele fazia o que ele podia, porque ele tinha várias coisas para fazer, né? E não podia realizar todos os meus sonhos, né? Porque o pai não é realizador de sonhos, né? A gente tem que entender isso. Todo tempo tem que realizar sonho, não é realizador de sonhos, a gente tem que ter base, né, de disciplina e outras coisas mais. Aí o que aconteceu? Eu queria comprar o shampoo da marca que eu queria. Eu queria comprar minhas canetas do meu jeito, né? Meus cadernos, as capas que eu queria. Meus cadernos eram do Exército, a minha mochila era do Exército, a minha caneta era Bic, era aquela borracha simples. Pai, enfim, eu queria ser, né, ter umas coisas bem femininas, um pouquinho, né, pai? Só dá uma segurada aí. Só que ele já comprava no preço que para ele saía mais em conta. Então, sabe, pai, né, quer economizar. Não, mas isso aqui é melhor porque tem vários, sabe? E isso, ele me encantava, porque ele me ganhava na conversa. O pai é muito bom de conversa, né? Aí tá, quando eu comecei a trabalhar, irmãos, e lá em casa todo mundo tinha suas tarefas. A gente tinha tarefa para tudo, lá e horário para tudo. E quando eu comecei a trabalhar, irmãos, foi assim um impacto que eu tive muito grande. Eu trabalhei numa joalheria, eu era recepcionista, eu trabalhava ali para vender. Eu achei aquilo um máximo. Um máximo. Estava me sentindo ali naquele balcão, ali, eu estava vendendo, fazendo uma lotinha. Só que chegou um dia que o dono falou, fulana, tu já falou para a menina novata aí que tem que lavar os banheiros, que tem que limpar toda a vitrine, que tem que fazer isso, que tem que limpar os ventiladores. Aí eu, como assim? Irmãos, o banheiro, aquele homem usava misericórdia, parece que ele sujava todas as paredes. Eu falei, gente, aqui tem vaso, o que esse homem faz nesse banheiro? Irmão, aquilo me deu uma angústia, um desespero, eu não queria mais, eu não quero mais trabalhar aqui, eu não vou lavar banheiro, porque eu não lavo banheiro em casa desse jeito, e isso na minha cabeça. E comecei. Quando eu cheguei em casa, fui falar com o papai e para a mamãe compartilhar essa minha experiência ruim. E eu estou pensando que o meu pai ia falar, minha filha, larga isso, vem para cá comigo, não precisa disso, seu pai está aqui, né? E ele tinha condições mesmo. Aí, quando eu comecei a falar, ele pegou, ouviu. Isso é assim mesmo. Quando a gente quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, a gente passa o mês todo, pegando mijada de chefe, o chefe briga com a mulher, vai descontar em ti, o cara briga, vai falar isso, vai fazer aquilo. Tu quer ganhar um salário todo mês? Esse é o mês que tu vai passar para te ganhar. É o preço que tu vai pagar. E eu fiquei triste, porque eu estava esperando o papaizinho falar comigo de outro jeito, né? Não, minha filha, não, vem para cá, larga isso. Isso é. Minha filha, para mim ganhar o meu salário no final do mês, você não sabe o estresse que é o mês inteiro para eu conseguir no final do mês, para vocês comerem bem, dormirem bem e ter as regalias que vocês têm. Moral, eu fui entender que eu tinha muita regalia na minha casa e eu não me dava conta. Mamãe sabe disso, ela lembra dessa conversa. Mas eu achava que eu não tinha muita coisa, que eu tinha pouca coisa. E quando Deus nos dá oportunidade de recomeçar uma nova vida, a gente tem que aprender uma coisa, irmãos.
A gente não deve repetir os mesmos comportamentos da velha vida que a gente tinha. Porque quando Deus te faz novo, é novo por completo. Eu não posso ter uma nova vida em Cristo e viver reclamando, murmurando como eu vivia antes. Eu não posso ter uma nova vida e ter mesmos comportamentos que eu tinha. A mesma linguagem que eu falava, as conversas. Eu não posso mais ter a mesma vida. Não é possível você viver as duas coisas no paralelo. Não dá certo. Você nunca vai conseguir chegar a um nível de intimidade com o Senhor. A gente até estudou sobre a questão de intimidade que a gente precisa ter com o Senhor aqui na escola bíblica dominical. E era exatamente isso que acontecia com Judas. Ele não teve intimidade com o Senhor. Ele não teve relacionamento profundo. Por isso que ele não se sentia honrado. Mas, irmãos, essa palavra trouxe para mim um ensinamento. Eu preciso entender que o meu lugar no reino é um lugar de honra. Você precisa entender que Deus te deu, não foi só honra, Ele te deu dupla honra. No Isaías 61 diz o seguinte, no versículo 6 e 7. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória deles. Em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Irmãos, a alegria do Senhor, ela precisa estar presente na nossa vida. Quantos aqui são alegres por servir a Jesus? Amém. Viu que ele diz, vocês serão conhecidos como ministro do nosso Deus. Irmãos, todas as mazelas da sua vida que você viveu sem Cristo, Deus, Ele te curou. Você tem que tomar posse que Deus te curou. E se Ele te curou, aquilo não dói mais, o que você passou, não dói mais, então aquilo é para ser usado, essa experiência que você viveu, para ajudar outras pessoas a serem restauradas. A sua dor que você teve, agora tem que servir de aprendizado para as pessoas que estão necessitadas, que passam por situações semelhantes à que você passou. Você percebe que você não passa nada por acaso, tudo tem um propósito. Ah, mas você não sabe. Irmão, independente da sua história, Deus tem poder para restaurar a vida de quem quer que seja. Ele transforma a vida de quem quer que seja. Ele cura. Ele é o Deus de cura, de poder. Então, a tua história que você vivenciou, se te fez chorar, se doeu e dói, mas Deus te curou, você tem que usar a sua história para ajudar outras pessoas a superar também. Você não pode, nem eu, ficar parado, calado. O seu testemunho de vida precisa ser anunciado, para você mostrar que Deus tem poder para transformar a vida de quem quer que seja, porque transformou a sua vida. E pode transformar a vida daquela pessoa que você conhece, seja onde for que você estiver. Nós não podemos nos calar. Eu vejo as pessoas hoje no mundo cristão perdendo a essência, a alegria, o prazer, porque acham que lugar de cristão é um lugar que é irrelevante. E não é. A palavra de Deus diz que Ele nos deu dupla honra. Ele tirou a vergonha e nos trouxe a dignidade. Irmãos, não deixa a soberba da vida, o orgulho, endurecer o coração de vocês. Se alguém lhe chamar a atenção, seu discipulador, seu líder, seja quem for, uma pessoa que vai te chamar a atenção pelo seu bem, irmãos, agradeça a Deus, porque Deus está se importando com você. Porque Deus, Ele nos ama do jeito que nós somos, mas Ele não quer que nós permanecemos a mesma pessoa. Não dá mais para a gente viver, esse evangelho meia boca, desculpa, não dá. Eu preciso me dedicar naquilo que eu faço. E eu preciso fazer isso com o meu 100% do que eu faço. Eu preciso dar meus 100%, porque o meu 100% não é nada em comparação ao que Deus me deu. E o que Deus lhe deu. Deus tem dons para vocês têm talentos, vocês têm habilidade, vocês têm uma história para contar. Para quem vocês estão contando? Vocês não podem guardar isso na gaveta.
Vocês têm que anunciar as boas novas que você recebeu do Senhor. Não traia o teu Deus, porque você não quer se influenciar, não quer se envolver. Irmão, se você está sendo convidado para se envolver no reino de Deus, se sinta honrado por fazer parte do reino do Senhor. Se você foi convidado para ministrar aula, ministre a melhor aula que você pode dar. Irmão, se você foi convidado para ficar lá no acolhimento, faça o melhor que você tem. Receba as pessoas com um sorriso, com alegria no seu coração. Se você vai ministrar aula para as crianças, irmão, faça a sua melhor aula. Eu nunca dei, irmãos, pesquise. A internet também tem coisa boa. Se qualifique. Pergunte, grite, pede para socorro. Faça um curso, tem tantos cursos grátis, tantas coisas que podem acontecer, mas não deixe de se envolver no reino, você tem que se sentir parte disso, porque Deus te chamou para isso. Faça o seu melhor, faça com dedicação. Olha, ontem aqui teve a rede de jovens, irmãos, eles trouxeram material para o encontro com Deus, que foi feito uma gincana, excelente ontem a rede de jovens, assim, que são os reanimados, os reavivados. São os reavivados, que vai ser o nome da rede de jovens. Mas eles trouxeram, irmãos, o melhor sabonete líquido. Você que vai fazer parte do encontro com Deus, sintam-se honrados, porque vocês vão usar o melhor sabonete líquido, melhor papel higiênico, melhor creme dental. Você não vai usar qualquer... Porque esses meninos entenderam que eles estão contribuindo para o reino, eles estão dando o seu melhor. E a gente tem que se estimular mesmo, os adolescentes e crianças, a fazer isso. Nós, pais, temos que fazer isso. É isso o nosso papel, ensinar. Vamos ajudar, vamos contribuir, vamos ajudar, vamos servir. Nós temos que dar exemplo para os nossos filhos, para quem quer que seja. Façam com alegria, porque vocês estão tomando parte do reino de Deus. Deus, Ele te honra. As recompensas, elas vêm aqui na terra também, mas a maior recompensa vai ser na eternidade. Nós já recebemos essa recompensa, a salvação do Senhor. Você já tem, já foi selado com o selo do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo entender quando a pessoa fala comigo, às vezes eu vou na rua, as pessoas falam que elas são cristãs, mas parece que elas estão vivendo uma vida miserável. Irmãos, que Deus é esse que tu está servindo, que parece que você está vegetando? Cadê a alegria? A pessoa faz as coisas, parece assim, irmão, desculpa, mas isso me dá até um embrulho no estômago. Eu não consigo, olha, eu tenho que Deus trabalhar no meu coração nisso, porque me dá um negócio. Por que as pessoas não entenderam? Muitas pessoas não entenderam, mas a gente precisa falar, pregar, compartilhar. Irmãos, Deus dá a vida para você, deu a vida por você. Ele te tirou do pecado, da prisão do pecado, e te trouxe. E o tema da mensagem é justamente honra ou desonra. Qual a sua escolha? Escolha a honra que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida. Quando você estiver desanimado, lembre-se daquilo que o Senhor já fez por você. Lembre-se do que Deus fez por você. Ele deu o seu Filho único por você. As pessoas lá fora vão fazer você pensar que você está perdendo o seu tempo. E isso é fato. A gente tem que saber lidar com isso, irmãos. Vai acontecer. Não tem como mudar as pessoas. Eu não tenho poder para mudar as pessoas lá fora. Mas eu tenho poder para fazer as minhas escolhas. E saber falar aquilo que eu creio. E eu declaro. Eu sou de Cristo, sim. E foi a melhor escolha que eu tomei. E eu vivo muito bem e obrigada. Sou feliz porque o Senhor me resgatou da vida de pecados que eu tinha. E não tem nada que eu faça. Às vezes a pessoa vem, não, mas tu faz isso é nada. Não é nada perto do que Deus fez por mim. Nada que nós façamos aqui, seja lá o que for, é nada perto do que o Senhor nos deu. E mesmo não sendo nada, o Senhor nos dá honra. Deus te honrou, te restaurou a tua dignidade. Você é visto como um homem e uma mulher íntegra do Senhor. A sua vida passada não pode ser a sua identidade. Passou. Você é novo.
Você é um vaso novo. Ah, errei. Assuma e se arrependa. O Senhor perdoa. Faça como o filho pródigo, ele veio e pediu. Não faça como Judas, reconheceu o seu erro, mas não se arrependeu. Às vezes as pessoas até reconhecem o seu erro, mas irmão, se você reconhece o seu erro, mas você não se arrepende, não vale de nada. Ah, eu reconheço que eu sou assim. Mas se arrependeu? Mudou de atitude? A melhor forma de te ver a pessoa que é arrependida é a mudança de comportamento. Pode falar o que quiser, mas o seu comportamento vai falar por você. Não adianta. As pessoas aí fora estão cansadas de cristão que fala e não faz nada. E nós não podemos ser mais um. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmão. Que Deus possa abençoar a sua vida. Possa lhe fortalecer nessa noite. E que você saia daqui crendo, sabendo que você recebeu dupla honra do Senhor. Quem crê em Cristo jamais será confundido. Quem está com Cristo está sendo guardado pelo Senhor. Então você está debaixo de uma cobertura que ninguém no mundo vai dar para você. Só Jesus Cristo. Não troque a honra que o Senhor te deu pela desonra que o mundo te oferece. Porque o que o mundo vai te oferecer vai te deixar você uma pessoa humilhada, pisoteada. É triste dizer, mas é a verdade. Então nosso papel é permanecer e orar para que haja pessoas arrependidas, convertidas e envolvidas e tenham um relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor Jesus. Se alguém aqui ainda não